ele estava se referindo a comer carne humana. Tanto que tem um dos e-mails que ele fala assim, preciso voltar à dieta de comida normal, vou parar com o jerk por aqui, por um tempo. O FBI soltou alguma nota dizendo, ó, tal coisa também pode ser verdade, mesmo que não tenha, tenha só o e-mail, não tem nada de concreto disponível ainda? Olha, eles não dizem exatamente o que eles têm total certeza de que é o que não é. Mas, eu penso assim, fotos, você vê foto, por exemplo, do príncipe Andrew. Cara, a gente tá falando da família real na Inglaterra, que foi aqueles que colonizaram os Estados Unidos, e a gente tá falando de um príncipe que tá vivo hoje, ele em uma posição assim em cima de uma garota que, aparentemente pelas imagens, é menor de idade. E depois a gente tem, depois de anos, essa garota virou uma mulher, e depois de anos ela vem a público, depois que vazaram os arquivos, não nessa leva de arquivos, desde a primeira que vazaram alguns anos atrás, e ela falou, olha, ele fez isso comigo, ele abusou e tal, tal, tal. E muitas pessoas ainda não deram muito ouvido pra ela. Só que o que aconteceu, tiraram a vida dela logo depois que ela abriu a boca, que ela se expôs, ela apareceu, perdeu a sua vida, foi encontrada sem vida em um hotel e acabou pra ela. Agora a gente tem fotos, porque até lá só existiam relatos, mensagens. Então, e-mail, será que esse e-mail é verdadeiro? Ficava na mesma história. Então a pessoa falava assim, fala sobre o príncipe Andrew e a gente não sabe se é verdade. A menina foi, falou o que aconteceu, ninguém deu ouvido, o cara continua solto, tá aí e tal. Até hoje, ninguém foi preso. E aí, agora, depois que ela já perdeu a vida, aparece fotos dele fazendo tais coisas. Então, na minha opinião, é assim, os arquivos que os caras liberaram, Entendi. eles precisavam, pelo menos, pra liberar como um assunto tão sério, fazer uma peneira. Eu imagino que eles tenham feito, porque os Estados Unidos não é como o Brasil. O negócio é sério lá. Agora, se realmente eles quiseram vazar pra queimar alguém, aí a história é outra. Mas, na minha opinião, eu acho que, cara, eu poderia falar assim, 95% dos arquivos liberados são verídicos, aconteceram e são reais. Por mais abomináveis que sejam. Porque a gente tá falando lá de George Bush pai, comendo entranhas de um bebê, por exemplo, praticando um ato de canibalismo, em um iate, em um culto que eles estavam fazendo a Baal e ao mesmo tempo em uma orgia. Então é um negócio assim absurdo. Se você pensar bem, parece realmente uma ficção, um filme, uma teoria. Mas quando você olha para os filmes, você vê que os filmes falavam sobre tais coisas antes disso acontecer. Então, na verdade, não era entretenimento puro. Os filmes estavam trazendo informações subliminares ou fazendo com que as pessoas começassem a normalizar tudo isso na cabeça, porque isso viria a cair nas mãos da população com o tempo. E realmente foi o que aconteceu. Entendeu? Uhum. Então você falou que tem canibalismo, tem sacrifícios de crianças e bebês, tem abuso sexual e... A gente tem Jeffrey Epstein mandando mensagens para um médico e o médico falando para ele que para que ele pudesse rejuvenescer, utilizasse sangue de crianças menores ou bebês para fazer transfusão de sangue. Então, isso é um assunto que foi tratado durante muito tempo como teoria da conspiração, que é o tal adrenocrome. Isso tá lá nos arquivos Epstein. A gente vê sacrifícios de bebês, a gente vê eles comendo isso. Cara, teve um que vazou aí há pouco tempo atrás, que eles falaram que eles comeram as entranhas dos bebês e tava com gosto de cream cheese. Na verdade, era o leite materno que ainda tava ali no intestino deles. É um negócio muito pesado, cara. E isso não sou eu que tô falando, criando, não. Tá lá, tá nos arquivos. Você procura lá e você acha. Você acha informações sobre aqueles vazamentos que houveram na campanha de Hillary Clinton em 2016, onde eles usavam códigos para falar a respeito dessas coisas mais pesadas que eles faziam. Tais códigos eram pizza, macarronada, hot dog, nozes e por aí vai. Ali, aquilo foi tratado como uma grande teoria da conspiração na época. Até o ano passado era teoria. Quando você coloca a palavra pizza lá, por coincidência, a gente estava encontrando 911 mensagens. E olha que engraçado.
911, a gente tem o número 91 de novo. 911 referências ao termo pizza. Só que se você for procurar agora, todos os dias, como eu tô fazendo um documentário específico sobre isso, eu tô muito a par desses assuntos, né? E hoje, eles vão retirando documentações de lá. Possivelmente documentações que eles frearam, falaram assim, peraí, essa aqui a gente não quer que vaze. Por quê? Hoje já não tem mais 911 menções à pizza. Já tem 890. Amanhã você vai ver, tem 888. Eles estão todos os dias tirando um pouco. Agora não se sabe exatamente o porquê. Eles vão tirando. Quando eles falam de pizza, eles estão se referindo a uma garota menor de idade, de até 10 anos de idade. Quando a gente está falando de queijo, eles estão falando de um bebê de sexo feminino. Quando eles falam de hot dog, eles estão falando de um menino. E por aí vai. Os códigos deles são esses. Quando o Jeffrey Epstein falava o código jerk, que é uma carne ressecada que vende nos Estados Unidos, geralmente ela vem a vácuo num pacotinho, não sei se você já viu, mas ele estava se referindo a comer carne humana. Tanto que tem um dos e-mails que ele fala assim, preciso voltar à dieta de comida normal, vou parar com o jerk por aqui, por um tempo. Porque provavelmente ele estava tendo algum problema. E aí a galera especula que ele estava tendo sintomas de uma doença chamada Kuru, se eu não me engano. Eu não lembro se esse é o nome correto, mas acredito que sim. Que é uma doença neurológica que causa movimentos involuntários. Tava com movimentos... E ele tem vídeos selfie que ele mesmo gravou, onde ele fazia movimentos aparentemente involuntários com a boca e com os olhos. Então, poderia ser que ele tivesse com essa doença neurológica, mas também essa doença mata. Então, a gente não sabe exatamente se era ou não, mas isso são especulações, né? Entendi. Uma grande dúvida que surge nessa questão do caso Epstein é o seguinte. Primeiro, um monstro como esse não fez isso tudo sozinho. Não. Como que ele conseguiu fazer tudo isso? Quem ajudou? Ele se tornou bilionário. Se tornou bilionário como? Se ele era matemático. E... Tudo bem, trabalhava no mercado financeiro dá dinheiro. Tá, mas tem muita gente trabalhando no mercado financeiro. Nem todo mundo fica tão rico em pouco tempo, né? Aí vamos falar de redes de contato e tudo mais. Será que a fortuna dele veio realmente do mercado financeiro ou é só uma cortina de fumaça também? Entendeu? Se a gente puder ver qual que era o verdadeiro serviço que ele fazia e como que ele ganhava dinheiro e como ele conquistou tanto poder, influência e a grande questão é também, ele foi levado para esse mundo para fazer esses rituais e tudo mais, ou ele levava as pessoas para esse mundo? Sim. A princípio, ele não tinha contatos com esse círculo da elite global, quando ele começou, quando ele era um professor de matemática, e nem tinha essa grana. Então, é por isso que fica um grande questionamento. Como é que esse cara conseguiu chegar lá e alcançar todo esse patrimônio para poder fazer tais loucuras, né? Um dos pontos que se investiga é a possibilidade dele fazer parte do Mossad, que é o Serviço Secreto de Inteligência de Israel. E estar ali no meio de grandes nomes, principalmente da política americana, para fazer uma espécie de espionagem e conseguir informações que pudessem ser utilizadas para chantagear esses grandes nomes. Esse é o ponto número 1. Você acha que ele é um espião? Não. Eu não acho, mas existe essa teoria. Por quê? Porque a Ghislaine Maxwell, que é a esposa dele, a namorada dele, o pai dela, chamado de Robert Maxwell, ele fazia parte do Mossad. Então você tem ligações já de alguém próximo a ele dentro do Mossad. Certo. A gente tem um grande número de informações que leva a isso. Por exemplo, o cara tinha ilhas com mansões repletas de câmeras de segurança gravando tudo 24 horas por dia. E começou a fazer festas onde a gente tinha abuso de menores e tais outros grandes nomes da indústria da música, da indústria de Hollywood e do sistema político, por exemplo, indo até lá e aceitando participar disso tudo. O cara aceitou participar, tá lá, ele foi gravado. A partir dali, ele pode ser chantageado. Ele tá na mão dele. Então, se ele é do Mossad ou não, ninguém sabe. Na minha opinião, eu acho que colocar Jeffrey Epstein como um agente secreto do Mossad
isenta ele de muita coisa. E pra mim, ele não é nem um pouco isento nisso. Pra mim, ele fez algo completamente pensado e a fortuna que ele construiu foi em cima de chantagem com esses grandes nomes, tanto do sistema político, de Hollywood, da indústria da música. Então o cara fazia uma festa lá, colocava coisas que seriam abomináveis, gravava, depois ele chegava e ficava chantageando com diversas chantagens, podemos dizer assim. Dinheiro, network e por aí vai. E aí outras pessoas caíam nessa rede dele, ele foi se engrandecendo e chegou aonde chegou.